Graça e paz, igreja linda do Senhor Jesus. Vocês estão aí, amém? Oh, glória. Pastor, falando de dinheiro físico, eu particularmente na minha vida, já há muito tempo eu não sei o que é pegar uma fila de banco para sacar dinheiro ou num caixa eletrônico. Depois que inventou esses bancos digital aí, transferência, o Pix então, me facilitou muito a minha vida. Desde o aluguel até a água de luz, é tudo online. E agora a oferta eu achei o máximo. Salvei o contato ali, na célula aqui, só no Pix. Amém? Que culto maravilhoso. A presença de Deus enchendo realmente a nossa alma, nosso espírito. Como é bom, desde manhã já está na presença de Deus. Tirando o baterista ali, hoje o louvor também foi uma bênção. Né? Eu falei para eles, tira o baterista, não quiseram. Então, mas gostoso estar na presença de Deus, com a minha família aqui. Sou muito grato a Deus. Ontem também tive um sabadão poderoso, né, Serginho? Fui convidado lá para um almoço na casa dos recém-casados aí, Serginho e Tamires. Que tempo gostoso. Foi tão bom que eu cheguei meio-dia, saí 5 horas da tarde lá. E eu saí porque eles tinham que vir pro Thirst. Eu falei, não, vou ter que ir embora, senão, tempo gostoso. Aí para dobrar ainda, fui na casa de um outro Serginho lá em Itapeva, encontro o pastor Luciano, o Léo, todo mundo lá. A gente voltou para casa à noite, mas muito satisfeito de passar o dia aí sendo igreja, né? Reunido, falando das coisas de Deus. Intrometi lá na reunião da consolidação, lá, já meti o bedelho. Mas é muito amor dessa igreja, né? Vocês têm paciência comigo. Maravilha, estamos aqui para compartilhar aí a palavra de Deus nessa carta poderosa de Pedro. E eu já quero te convidar já a abrir aí na segunda de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, a partir do capítulo 3. Isso é uma mensagem breve, só tem esse caderno aqui para ministrar. Brincadeira, mas eu fiz o esboço no meu caderninho de estudo mesmo. E espero que Deus ele ministre aí os nossos corações nessa manhã. Estamos no ano qual o tema é Maranata, né, ao qual nós estamos ministrando, sendo ministrados muito sobre a volta de Jesus. E essa palavra, quando eu já tinha lido a carta de Pedro, já tinha tocado meu coração de ministrar, e o pastor confiou em mais uma vez em nossas mãos, então eu trabalhei ela, busquei algumas coisas que eu já havia estudado para compartilhar com a igreja. E o tema da mensagem é Enquanto Espero. Enquanto Espero, esse é o tema da mensagem de hoje. Bom, há mais ou menos 1988 anos atrás, Jesus ele estava subindo ao céu e ele deixou uma promessa ali para a sua igreja, para os seus discípulos, para nós, onde foi registrado através dos evangelhos, que em breve ele voltaria. Né? Assim como vocês estão me vendo subir ao céu, em breve eu estarei voltando. E é bem verdade que toda a dinâmica da igreja, da vida do cristão, todas as ações, tudo que os apóstolos fizeram, tudo que nós fazemos hoje, ela precisa estar fundamentado nessa promessa, nessa esperança da volta de Jesus. Esse é o ápice, né, da vida, da dinâmica nas nossas pregações, é que um dia nós iremos encontrar Jesus nos ares. E tem sido assim na história. O problema é que nós não sabemos lidar com a espera. Esse é o problema. Falando em banco, quem gosta aqui de pegar uma caixa no dia 5, no quinto dia útil lá para receber o dinheiro? Quem gosta aqui de pegar uma fila lá e esperar? E agora tá melhor, né? Agora você fica no sol lá no meio da rua, né? Tá uma delícia, né? Ninguém gosta de esperar. Né? A espera, ela é tão desprazerosa que às vezes nós procuramos alguma coisa para fazer enquanto esperamos, né? Eu não sei quem ouvi uma vez que ele falou assim, não, eu gosto de quando eu chego no lugar e tem uma fila, porque daí eu posso ler um livro. Então não é que ele gosta de esperar, ele gosta de ler o livro e ele vai ter a oportunidade de ler o livro enquanto espera, né? Porque esperar ninguém gosta. E durante a história nós vemos que a igreja também ela não soube lidar com a espera. Esse breve
essa palavra que o Senhor usou muito, e os apóstolos também nos últimos dias, ela não soube ser interpretada, ela não soube, e às vezes ainda não é bem interpretada, e a igreja e as pessoas não sabem lidar com a espera. O que fazemos enquanto esperamos a volta de Jesus? E é interessante e compreensível que logo lá na igreja primitiva, na igreja apostólica mesmo, eles receberam essa promessa e eles, entusiasmados ali com a descida do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na igreja, eles começam a viver de uma forma intensa, uma forma poderosa de ser igreja, a qual nós nos inspiramos. Por isso a nossa igreja se chama Igreja Apostólica. Nós olhamos para essa igreja e nos esforçamos e buscamos em Deus para ser essa igreja. Uma igreja intensa, uma igreja que buscava a Deus nas doutrinas dos apóstolos, oração, a comunhão muito forte, ao ponto de a Bíblia nos dizer que eles tinham tudo em comum. E como era esse tudo em comum? O desprendimento foi tanto com essa espera breve do Senhor Jesus, que eles pegaram os seus patrimônios, os seus recursos, e eles não deram 10%, como vem a inspiração do dízimo. Eles não deram 20%, eles não deram 30%, eles venderam as suas propriedades, os seus recursos, e colocaram aos pés dos apóstolos. O que era colocar aos pés dos apóstolos? Deixaram na administração da igreja. Então, olha só, eles se tornaram iguais ali, e os apóstolos administravam os recursos, distribuíam as alimentações e todas as necessidades daquele povo. E isso depois gerou um problema muito grande, tanto que o apóstolo Paulo precisou recolher ofertas em várias igrejas para ajudar essa igreja da Judéia. Claro que não só foi por causa da oferta, também existiam alguns outros pormenores ali. Inclusive a perseguição da igreja resultou em muitos desempregados, né? As pessoas não queriam ter contato nem comércio com os cristãos, porque eles eram perseguidos, logo não havia recurso. O cara deu tudo na igreja e agora não tinha de onde tirar. Então a igreja ficou responsável por todas essas pessoas. Uma outra coisa também, um outro quesito interessante para a gente conhecer, por curiosidade, é que quando o apóstolo Pedro recebeu ali o Espírito Santo e ministrou ali para aqueles judeus na festa de Pentecostes, havia judeus de várias partes do mundo. E os estudiosos dizem que foi tão impactante que muitos quiseram estender a sua estadia em Jerusalém. Eles falaram, não, eu quero saber mais desse Jesus, do Espírito Santo e tal. E quem que ficou responsável por essas pessoas? A igreja também. Então, logo, esses recursos que as pessoas se desprenderam, foi muito bom por um tempo, mas a fonte secou e gerou um grande problema ali para a igreja primitiva. Então, eles não souberam lidar com essa promessa, né? Eles viveram de uma forma intensa, que até devemos viver, porém não souberam administrar os recursos. E por que é compreensível? Porque hoje nós temos a palavra, né? A Bíblia com os livros canônicos, esses livros que passaram por vários concílios, vários homens de Deus, os pais da igreja, estudiosos, para formar essa Bíblia, onde nós podemos confiar 100% no contexto geral das Escrituras. Então, hoje, para nós, pastores, é muito mais fácil, né, pastor? A gente falar assim, se proteja dos falsos mestres, ou dar uma direção mais clara, porque a Bíblia, ela está fechada. Ela está aqui e a gente pode falar assim, siga a tua Bíblia, que você tem na sua casa. E naquela época não havia o Novo Testamento. Naquela época eles tinham o Antigo Testamento, onde não era popular como é hoje, cada um tem uma Bíblia na sua casa, onde a leitura não era popular. Então, eles não tinham a teologia tão evoluída como nós temos hoje. Então, para nós é muito mais fácil até compreender as coisas até escatológicas. Então, para eles era muito novo. Jesus tinha acabado de subir, muitas cartas estavam rodando na igreja, muitas pessoas escrevendo, as cartas de Paulo, estavam rodando, mas tudo era muito novo, não havia uma coisa sólida. Então, eles não sabiam sobre, hoje, que nós temos a doutrina da iminência, que é a doutrina que fala que a volta de Jesus, ela é
ninguém sabe o dia nem a hora. Ela é incalculável, não é incalculável seria a palavra, mas ninguém vai saber o dia e nem a hora. Então nós devemos viver, sim, intensamente, mas devemos saber que pode ser agora, como pode ser daqui mais 500, mais 1000 anos. E eles não tinham esse conhecimento que nós temos o privilégio hoje. Por isso, quando Jesus falou em breve, é breve, vamos viver, vamos se entregar, vamos fazer, que Jesus daqui a pouco está voltando. E isso gerou esse problema. E quando eu era adolescente, eu olhava para esses assuntos da volta de Jesus e eu tremia na base. Nós não tínhamos conhecimento também da graça de Deus e como a graça ela nos proporciona a salvação de forma gratuita. Então eu tinha um conceito que nós conquistávamos a salvação e nós devíamos ser merecedores da salvação. E eu falava, mas como que vai ser salvo? Ninguém vai ser salvo, porque né, nesse mundo, onde você olha tem pecado, ninguém vai salvar ninguém, né? Tá todo mundo perdido. E na minha intensidade de adolescente, está aqui meu pai, né, que ele já testemunhou que a gente ia para a igreja com sol, com chuva, e não era só porque era obrigado, não, porque a gente também queria, porque tinha medo. Até nos ensaios do círculo de oração eu estava lá. Falou, se Jesus voltar, eu estou dentro da igreja. E aí eu vou, né? E então, e aí eu falei, como ser salvo nesse mundo, né, tão pecaminoso? Até a própria igreja do Senhor está corrompida. E aí eu lembro que quando eu fui para o encontro, eu tenho certeza que eu não fui o único que tive esse sentimento. Chegou domingão, né, no ápice ali e tal do encontro, eu falei, bem que a gente podia ficar por aqui, né? Só eu tive essa sensação. Falei, poxa, bem que não podia ficar por aqui, né? Igual o Pedro lá falou, não, vamos fazer umas tendas aqui, né? Vamos ficar por aqui. Porque aqui, nossa, que lugar santo, que lugar gostoso. Vamos ficar por aqui só louvando, só adorando, né? E eu achava que essa seria a única forma de realmente não se contaminar com o mundo, né? Eu falei, talvez seja essa a vontade de Deus. E a gente vê na história que isso também não deu certo, não é a vontade de Deus para a igreja. Lá por volta do ano 305 depois de Cristo, um homem conhecido como Santo Antão foi conhecido como o precursor aí de um movimento chamado monasticismo cristão, os monges, os padres do deserto. Eles também inconformados com a secularização da igreja, com o pecado no império ali, né, tudo, o pecado realmente tomando conta de tudo, corrupção, a igreja se vendendo. Ele falou assim, eu vou nesse conceito mesmo, eu vou para um lugar afastado e vou só ficar buscando a Deus. E esse movimento ganhou muita força, muitos homens, se você ler a história sobre o monasticismo cristão, você vai ver que muitos homens aderiram. Isso começou lá no deserto do Egito. E, isso de certa forma contribuiu também para a teologia, porque esses homens eles produziram muito enquanto eles estavam reservados com Deus. Eles se fecharam realmente ali nesses monastérios e buscavam a Deus e escreveram muito. Eles protegeram muitos documentos importantes, conteúdos teológicos também da perseguição do império, de não queimar e não destruir os documentos. Então esse movimento sim teve a sua relevância e a sua importância até hoje, inclusive para a história da igreja, né, do cristianismo, porque eles escreveram também sobre esse tempo. Então foi positivo, mas nós, olhando para as palavras de Jesus, nós vamos ver que isso também não é a vontade da igreja, de Deus para a igreja. Não é a vontade que nós fazemos uma comunidade aqui, nos isolamos do mundo e vamos ficar santinho aqui esperando a volta de Jesus. Nós vamos lá para Marcos capítulo 15 e 16 e está lá, está escrito que o Senhor deixou uma comissão clara, não somente para os discípulos, mas para toda a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, essa é a vontade de Cristo para a sua igreja. Que nós, alguém disse que uma tradução legal para isso é indo pelo mundo, né, pregar o evangelho, é que nós nos misturemos com o mundo. Que nós, os cristãos, estejamos em todas as esferas da sociedade, em todas as cidades, em todos os estados, em todas as nações, e nesse indo, e nesse trabalhando,
e nesse estudando, e nesse tendo comunhão com as pessoas, nós vamos pregar as boas novas. Então, se hoje nós já tivéssemos uma resposta para essa pergunta, né? Para uma pergunta: o que fazer enquanto espero? O que fazer, como esperar a volta de Jesus? Seria isso. A resposta já seria essa: vivendo. Vivendo para Deus, vivendo por Deus. E assim, até como alguns versículos atrás aqui do capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Pedro direcionando a igreja: apressem a volta de Jesus. E essa seria uma forma de apressar a volta de Jesus: indo, pregando, anunciando as boas novas. Então nós vemos que em todos esses tempos as pessoas não souberam como esperar a volta de Jesus, e não é novo, como a gente disse, e o apóstolo Pedro deixou aqui algumas direções no capítulo 3 de como nós devemos estar aguardando a volta de Jesus. Amém? Agora sim, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, a partir do verso 14, nós vamos expor aqui essas direções do nosso amado apóstolo Pedrão, Cefas, conhecido como Cefas também, ou Simão. Glória a Deus, você está aí? Está na tela? Ô, glória. Aqui é NVI? Está NVI aqui? É? NVI? Então vou ler aqui. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, que coisas? Nos versículos acima, o apóstolo Pedro ele vai trazer um cenário ali bem descritivo, como será o fim dos dias, o dia do Senhor, onde os céus serão incendiados e os corpos celestes se derreterão, né? Então Pedro ele já antecipa como será o dia do Senhor, e aí ele continua: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, o dia do Senhor, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Então ali nós podemos destacar aí o empenhe-se, né? O que é o empenho? É um esforço, uma dedicação, algo fora do natural, do comum, fora do automático, né? Para nós sermos encontrados por Ele. Por quem? Por Jesus, quando Ele voltar, em paz, imaculados e inculpáveis. Então nós vamos pegar já o primeiro ponto aí: sermos encontrados em paz. Eu procurei bastante para mim trazer fazer uma exegese realmente do texto, porque aqui, né, não está tão claro nesse versículo em si o que é ser encontrado em paz. E eu procurei até no original e tal, e nos comentários de grandes estudiosos, e não houve um consenso do que seria esse em paz. Mas nós usamos aí a estratégia do contexto e também de alguns comentários de alguns estudiosos, que esse em paz, a maioria considera que esse em paz é estar em paz em relação às coisas que estão acima no próprio contexto, que é a volta de Jesus. Ou seja, a volta de Jesus não pode nos trazer temor, medo, mas nós devemos estar em paz com a volta de Jesus, em paz com a mensagem escatológica, em paz com o livro de Apocalipse. Como eu disse no começo, eu não vivia isso, porque quando falava de mensagem de Apocalipse, as pernas tremiam. Eu não tinha paz em relação à volta de Cristo. A volta de Cristo me trazia temor. Ele virá como um ladrão, os céus vão incendiar, tudo na terra será consumido pelo fogo. Mas com o entendimento da palavra, por isso que é importante nós buscarmos o conhecimento da palavra, e o entendimento da graça, o entendimento de que somos salvos através do sacrifício de Jesus, não por nosso merecimento, isso automaticamente precisa nos trazer a paz. Porque não tem a ver conosco. Se fosse por merecimento, aí sim, aí eu poderia ficar aterrorizado, porque meu irmão, nem o filme
mais tenebroso de terror chega perto do que será quando o Senhor derramar as suas taças nessa terra. Realmente será algo terrível o dia do Senhor. Indescritível será o dia do Senhor. Mas quem? Para os ímpios. Ele virá como um ladrão para quem? Para os ímpios. Não para nós, a igreja do Senhor, não para os salvos. Por isso Paulo fala, eu sei que é difícil, através do que eu acabei de descrever ali vocês, mas pense em ser encontrado em paz. Fiquem em paz, porque o terror não é para vocês. Porque a ira de Deus não é para vocês, porque Jesus já derramou o seu sangue para nos livrar da ira de Deus. Então a ira não é para vocês. Fiquem em paz, estejam em paz com Deus, com o seu Deus. Algumas traduções vão dizer, estejam em plena paz, tenham uma vida pacífica. E aí, junto com essas traduções, junto com outros comentários que eu encontrei, eu vou estender essa paz. Além dessa paz pessoal em relação à volta de Jesus, que nós precisamos esperar alegremente, e quanto mais o negócio apertar aqui, quanto mais os sinais já estão vindo desde as voltas de Jesus, é bom nós entendermos que os últimos dias não são agora, nem os dias que vão anteceder a volta de Jesus. Os últimos dias, eles são desde os tempos apostólicos. Desde os tempos apostólicos, nós estamos vivendo os últimos dias, estão cumprindo os sinais. E isso não pode nos trazer pânico nem medo, né? Mas tem que nos trazer alegria e paz. Porém, na NVI fala em paz, na NVT vai dizer vida pacífica, e na King James vai falar plena paz. Então, estendendo essas traduções, junto com Hebreus capítulo 12, 14, que diz, segui a paz com todos, né? Eu quero estender essa direção de nós sermos encontrados em paz. Em paz pessoal, mas nós devemos estar com uma paz em toda a esfera das nossas vidas, né? Uma paz periférica que atinge todas as áreas da nossa vida. E eu quero já aplicar aqui que nós, como cristãos, como embaixadores de Cristo, nós devemos ser pacificadores mediante a sociedade. Nós devemos ser pessoas que promovem a paz em relação à sociedade. Né? Nós vemos cristãos indo para a internet e arrumando briga por política, por time de futebol, por teologia. E eu olho para Jesus, eu não vou olhar nem para Paulo, para Pedro, não, eu olho para Jesus e não bate a vida que Jesus teve, a vida que Jesus conduziu aqui na terra com os discípulos, com esses argumentos hoje, que não, eu sou cristão, mas eu não tenho sangue de barata, eu sou cristão, mas eu não levo desaforo para casa. Então, que Jesus que você está seguindo? Porque o da Bíblia não é. O da Bíblia, uma vez que os apóstolos foram passar em Samaria e os samaritanos odiavam, tinham uma briga com os judeus por milhares de anos, eles pediram para passar por dentro de Samaria, que era o caminho mais perto, até a Galiléia, se eu não me engano, de Jerusalém, era uma linha reta, e no meio da linha era Samaria. Então o caminho mais perto era passar por dentro de Samaria, mas era um caminho perigoso, porque os samaritanos não gostavam dos judeus. E aí João e Tiago levantou, Senhor, quer que eu oro aí, manda um raio para acabar com esses caras? Ele falou, não, de maneira nenhuma, vocês não sabem de que espírito vem? Ou seja, vocês não sabem quem que vocês estão seguindo? O que vocês estão aprendendo comigo? Então Jesus, ele ao todo tempo, ele teve uma vida pacífica, ele foi chamado de cordeiro. Até naquela morte terrível, onde cuspiam, onde zombavam, ele não disse uma palavra. Então que nível de cristão nós somos hoje que a gente precisa? Nos defender e arrumar briga, e quebrar o pau, e falar as verdades? Não, porque eu tenho que falar umas verdades. Né? Crente que abre barraco até em lanchonete. O cara pediu um lanche lá, veio errado, e já vai lá, e já fala um monte, já se levanta, não, porque eu não quero agora. Gente, que isso? Que evangelho que nós estamos vivendo? Que nós venhamos ser encontrados por Ele em paz, em plena paz, em paz pacífica, está tudo certo. As pessoas precisam me conhecer como um pacificador, como uma pessoa que separa uma briga, não que joga gasolina para pegar fogo ali, né?
Então, lá na empresa, quando aconteceu uma briga, falou, não, deixa eu chamar o fulano lá, porque ele vai me ajudar aqui a separar essa briga, a acalmar os ânimos. É assim que nós devemos ser encontrados, em plena paz, né, com os vizinhos, né, com a família, em toda a área da sociedade. Eu vou chegar ainda na família, eu quero gastar um tempinho na família também. E para a gente encerrar esse primeiro ponto, Mateus capítulo 5, verso 9, por favor. Então nós devemos olhar como Jesus conduziu a sua vida. Nós vemos Jesus, ele foi zombado, esbofeteado até, e nenhuma palavra. Ele não procurou os seus direitos. E eu quero falar aqui, bem na minha memória, olha lá, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quer saber se é filho de Deus? Você precisa ser um pacificador. Amém? Eu lembrei aqui de uma situação com um discípulo, que eu não vou contar quem é, para ele não perder o galardão dele aqui na terra. Mas que exemplo! Teve uma batida de carro na cidade, né? Não sei o que aconteceu, e ele não teve a culpa, o cara já saiu todo irado e tal. E se é o crente dessa nova geração aí, o cara já fala, não, que é o seguinte, já vem para cima e qualquer coisa, dependendo, até eu ia lá ter que separar essa briga aí do discípulo. E de repente o Espírito Santo tomou conta dele, ele falou assim, não, amém, queridão. É assim, então beleza, vamos lá, vamos procurar uma funilaria, procurou uma funilaria, e eu achei o máximo isso, que quando chegou na funilaria, fez o orçamento, falou, não, vou pagar, e aí tinha um amassinho do lado, ele, não, faz esse aí também. Já pegou um outro amassado, não pode fazer tudo aí, e que eu vou pagar. É isso, meu amado. Olha o testemunho. Você sabe por quê? Porque até eu acompanhei, no dia que aconteceu, ele já me ligou, e a gente foi compartilhando, e depois a gente foi glorificando a Deus juntos, e falou assim, por quê? Se um dia esse cara sentar aqui, e essa pessoa estiver ministrando, tudo que ele falar aqui vai ter autoridade. Eu falo, não, realmente, eu vi uma atitude diferente nesse homem. Agora, imagine se ele tivesse quebrado o pau, xingado, né, fugido com o carro, e aí está aqui ministrando e o cara senta aí. Como é que seria a situação? Né? Por mais que ele tivesse na razão, né, o mundo não tem o conhecimento que a gente tem. Nós temos a inspiração de Jesus, o mundo não tem. Então, nós devemos fazer a diferença. Glória a Deus. Amém. Olha só, Mateus capítulo 5, 41. Não, tem que ler isso aqui também. Tem que fazer. Mateus capítulo 5, verso 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Próximo. Eu não sei até o qual que vai. De a quem lhe pede e não volte as costas, aquele que deseja pedir algo emprestado. Ou seja, se alguém tiver que te pedir alguma coisa emprestada, empreste. Vocês ouviram a quem foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu não sei se é para cima ou é para baixo aí, né, que fala, se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Então, meu amado, eu não sei você, mas o Jesus que eu sigo, que são palavras dele, isso aqui não é palavra de Paulo, de Pedro, não desmerecendo, porque mas é a palavra do próprio mestre, do próprio Jesus. Ele está nos incentivando a falar, fica no prejuízo. Fica no prejuízo. Então, nós precisamos estar dispostos para viver o evangelho, a sofrer o dano. É difícil viver? É, por isso que Pedro falou, esforce, empenhe-se, porque é difícil. Mas nós devemos estar com uma vida em plena paz. Paz também com a família. Né? Que sentido faz a gente vir para a igreja, né? Ter comunhão, igual ontem, que comunhão gostosa com meus irmãos. Estou em paz com meus irmãos, mas estou brigado lá com meu pai, com meu irmão. Né? Eu vi também um comentário lá de uma pessoa, não, sirva a Deus tanto tempo, não, tá uma bênção na igreja lá, tá? Né? E com a família está bem também, só tem um irmão que eu não falo há 6 anos. Meu Deus, que sentido que faz isso? Né? O crente que não fala com o irmão, o crente que não fala com a mãe. Eu sei que às vezes a gente não vai ter o melhor relacionamento mesmo, às vezes dentro da família. Mas a sua consciência e a sua parte precisa ser feita.
Nem que hoje você precisa ligar para essa pessoa e pedir perdão para ela. E fazer isso aqui, sofrer o dano. Não, mas eu não fiz nada. A culpa é dela. Ela que fez, ela que me brigou. Ela não vai me perdoar, não importa. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar em paz consigo mesmo quando Jesus voltar. Que eu fiz a minha parte. Eu estou em paz com a sociedade. Eu estou em paz com a minha família. Eu posso andar na rua sem me preocupar de precisar atravessar, mudar de calçada. Porque eu estou em plena paz. Então nós precisamos buscar isso. Talvez vai ter pessoas aqui que elas vão ter que procurar alguma pessoa, vai ter que mandar uma mensagem, vai ter que fazer uma ligação e se acertar com esse familiar. Por mais que você não teve culpa, por mais que a culpa não é sua, não foi sua, por mais que essa pessoa ela não te perdoe e para ela não vai mudar nada, mas para você vai. Você vai ficar em paz, principalmente com o Senhor Jesus. Amém? E também para terminar a esfera com a comunidade, que não deixa de ser importante, com a igreja. Né? Todos nós, teoricamente, vamos para o mesmo céu. Porém, alguns aí acho que vai ter 2 céus. Não, aquele irmão ali, se ele entrar por uma porta, eu saio por outra. Não, eu amo ele, mas ele lá, eu aqui. Não, eu já perdoei, mas não olha na minha cara. Mas que perdão é esse? Já pensou se Jesus perdoasse a gente assim, pastor? A gente, Senhor, me perdoa porque eu pequei lá. Eu falei, não, amém, filho, eu te perdoo, mas nunca mais fala comigo. É você aí na terra e eu aqui no céu. Já pensou? E como o Pai Nosso nos ensina a orar? Senhor, me perdoa como eu perdoo os meus. Então é o mesmo perdão. Se Deus te perdoa todos os pecados que você fez na vida e aceita a sua adoração aqui, como se nada tivesse acontecido, esse é o perdão que Deus espera que a gente tenha com os nossos irmãos. É difícil demais, mas é o padrão. Tudo bem, você pode não voltar à amizade que você tinha antes, é compreensível, mas essas afirmações de você aí, eu aqui, de tudo bem, mas não me peça mais nada, aí é um perdão que precisa ser verificado. Pense nisso. Se Deus me perdoasse como eu perdoei esse irmão, onde eu estaria? Será que eu estaria no céu ou no inferno? Nós devemos estar em paz com a nossa comunidade, com os nossos irmãos. E aqui a família, onde nós mais gastamos tempo, são os lugares onde mais nós vamos poder viver a palavra de Deus. Um monte de gente diferente, de cultura diferente, com um histórico diferente, com um temperamento diferente, tentando caminhar para a mesma direção. E vai ter atrito, as ideias não vão bater. Alguma coisa que eu faço não agrada a você. Eu vou falhar alguma vez. E aí é a hora de a gente exercer o perdão, de nós exercermos a longanimidade, né? De exercermos a palavra, o amor, estar em paz com a nossa comunidade. Graças a Deus aqui eu não sei, eu acho que aqui nós não temos esse problema, né? Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos aceitar isso, né? Se o irmão, ele vai no culto da manhã, eu vou à noite então. Não, que igreja que nós somos, que corpo, nós somos o corpo de Jesus, meu amado. E isso seria uma enfermidade no corpo de Jesus. Nós não podemos deixar o corpo de Jesus enfermo, não. Precisa estar em plena harmonia e comunhão para a glória de Deus. Amém? Romanos capítulo 12, do 9 ao 21, para a gente encerrar esse primeiro ponto aí. Romanos capítulo 12, do 9 a 1. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. E aqui algumas traduções vai falar, o amor ele não pode ser fingido. Olha só. Então não, eu cumprimento o irmão ali, mas é só é só fingimento, eu sei fingir bem. Está errado também. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha só, um amor fraterno, de família, nós precisamos dedicar uns aos outros, servir uns aos outros. Prefiram dar honra, acho que eu não finalizei lá. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Continua. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação
e perseverem na oração. 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos e as suas necessidades, o quilo do amor. Em nós sendo uma igreja, uma comunidade, o corpo de Cristo, nenhum de nós também pode passar necessidade. Nós precisamos nos preocupar, poxa, nessa pandemia, né? Será que todo mundo está trabalhando? Será que está todo mundo tendo o que colocar na mesa? Né? Será que não tem uma conta de água, uma conta de luz aí atrasada para cortar? Sabe? E o inimigo, querido, trazendo aquela ideia lá que a gente não lida bem com a espera e a gente vai sempre procurar alguma coisa para a gente não perceber a espera. Um joguinho, um livro, né? Toda vez que você estiver esperando, você vai procurar alguma coisa para você fazer enquanto espera. E eu vejo que o inimigo, ele quer colocar essas coisas aí para nos entreter aí durante a espera. Então, hoje nós vivemos numa correria, né? Escalas doidas de trabalho, de escola e tal. E a gente está preso, né, enroscado nas nossas próprias vidas. Nós não estamos percebendo a volta de Jesus, não aguardamos mais a volta de Jesus. E, principalmente dentro desse contexto que a gente está falando, a gente não está percebendo os nossos irmãos do lado. Nós estamos tanta correria, tão preocupados com as minhas contas, com os meus problemas, com as minhas responsabilidades, e a gente não está olhando para o lado. Ainda mais nesse tempo de pandemia, onde essa situação nos afastou, né? E será que as pessoas, aquele irmão que estava vindo e deixou de vir, né? Será que está todo mundo bem, está todo mundo trabalhando, está precisando de alguma coisa? Será que como eu posso servir? Isso é muito sério. Olha em quantos lugares da Bíblia, a Bíblia vai falar disso, de servir uns aos outros. Ainda vou preparar um estudo sobre isso, de uns aos outros. Isso é muito forte. É aí que o corpo de Cristo, ele realmente é evidenciado, né, na unidade da igreja. E olha só, compartilhe o que vocês têm com os santos que têm as necessidades. Pratiquem a hospitalidade, ó. Receber as pessoas em casa, como fui recebendo. Minha agenda está aberta. Amém? Para café, almoço, janta. Brincadeira. Pratiquem a hospitalidade com aqueles que você gosta e quer bem, e às vezes com um necessitado também. E a gente já fez isso. O pastor contou aqui uma coisa que talvez eu não faria, como o testemunho dele, o pastor Carlos Dantas, né? Recebeu o pastor Luciano na sua casa, com o histórico que ele tinha. Eu não recebi pessoas com esse histórico, mas eu recebi pessoas que eu nunca conheci, uma família que ia ficar na rua, e eu levei para minha casa. Então isso é viver o evangelho. E eu não estou falando isso porque eu sou bom, não, é porque Deus me pegou no meio do caminho. Eu vi a família e eu passei reto. Mas aí o Espírito Santo falou, e aí? Vai fazer nada? Vai deixar eles no frio aí? E não é porque eu sou bom, não. É porque o Espírito Santo me pegou mesmo. E aí eu falei, poxa, que evangelho que eu estou vivendo. E a gente fez aquilo. Então, isso é muito importante. A gente precisa rever. Hoje a gente está se fechando. E antes, eu acho que era mais comum essas coisas na igreja mesmo. Era mais comum as pessoas servirem. Em algumas culturas também. A gente vê que lá em Santarém, as pessoas que vão para a conferência, eles deixam as suas camas para as pessoas que estão chegando dormir nas camas deles. E a nossa cultura aqui está cada vez mais fechada, mais egoísta, né? Mais desconfiada. E a gente não tem servido nem a igreja e às vezes nem a sociedade. Capítulo 14. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Ó, nós estamos no nível anterior, esse aqui é um nível acima ainda. Nós estamos tentando amar a igreja. Esse aqui, amar os inimigos, ainda é uma outra lição. Capítulo 15, nós estamos tentando o nível fácil, depois nós vamos para o hard. Alegre-se com os que alegrem, chorem com os que choram. Meu Deus, amado. Olha só, e os dois, hoje na minha visão, os dois são difíceis. Muitas pessoas não conseguem se alegrar com se alegram por causa da inveja. O irmão comprou um carro, o irmão comprou um terreno. As pessoas falam, mas tem que ver aí, porque, nossa, manter esse carro aí, né? Você viu, comprou o terreno, o material tá caro, hein, meu? Você vai conseguir construir essa casa aí? Não consegue se alegrar, não consegue trazer uma palavra de incentivo. Falou, irmão, Deus vai te abençoar, meu. Igual eu falei pro Léo, falei, tô louco já para compartilhar, fazer um churrascão nessa casa lá, que o projeto é top, meu. Aquele deck virado pro mato lá, meu Deus do céu, cara. Coisa linda, e a gente tem que se alegrar.
e chorar com os que choram. Né? Saber se o irmão está precisando de uma dor. E a nossa tendência é, se a gente saber que ali tem um problema, vamos evitar. Né? A gente está quase perguntando assim, oh, tudo bem? Está tudo bem, né? Você já responde pela pessoa com medo, já fala, poxa, não está bem. E você precisar chorar com ela. Nos tempos de luto, quantas pessoas estão perdendo seus entes nesse tempo, pelo Covid, por outras doenças. E como que a gente está dando suporte a essas pessoas? Como que a gente está demonstrando que a gente se importa com a dor dela? É importante, isso é o Evangelho, meu amado. 16. Vou ter que correr aqui. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Olha a humildade. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Já fala de humildade na comunidade. 17. Não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha aqui a palavra sendo reforçada. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha só, naquele contexto de ficar no prejuízo mesmo, a vingança é do Senhor. 20. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, meu querido? Lição difícil, meu amado. É hard mesmo, é difícil. Mas nós precisamos ser essa igreja. Essa é a igreja que representa a Cristo. Se a gente ama a palavra, a gente precisa viver a palavra. Que Deus nos ajude. Segundo ponto, sem mácula. Né? Na mesma sequência, olha que interessante. Aqui o texto vai dizer, estejam em paz, uma vida pacífica, né? Uma paz com todos e sem mácula. E faz um paralelo com Hebreus capítulo 12, 14, que diz, segui a paz com todos e a santificação. Olha que interessante. Então, assim como em Hebreus, a santidade está na mesma linha aí, em referência até à volta de Jesus, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos uma noiva. E nenhum noivo, nenhum marido, ele quer chegar no altar e ver uma noiva com vestido sujo. Nenhum. Quem é casado aqui já pensou? Todo o esforço que você fez, pagou caríssimo no aluguel daquele vestido, chega lá, o vestido está todo sujo, todo remendado. Então, quando Jesus voltar, nós precisamos ser essa noiva com um vestido branco, porque o preço desse vestido foi um preço de sangue. Para nossas vestes estarem brancas, Jesus deu o seu próprio sangue, a sua própria vida na cruz, e por isso nós devemos nos empenhar a estar nessa santificação, como a gente já aprendeu um pouquinho com o pastor Luciano, que é a santificação progressiva que nós buscamos todos os dias. A santificação pela justificação, ela já foi feita. Em Cristo, lá na cruz, nós já somos santos, somos salvos e justificados. Existe a santificação progressiva, que é quando nós decidimos não andar em pecado aqui na terra. E existe o estado de santificação, onde quando nós tivermos o nosso corpo transformado, nunca mais o nosso corpo conhecerá o pecado. Então, esse é o caminho aí da santificação. Em João capítulo 15, verso 3, abre para nós, por favor, né? Qual o melhor caminho para a santificação? Será que é se isolar? Será que é jogar a TV fora? Será que é cortar o cabo da internet? Talvez sim. Para alguns isso vai ser necessário. Porém, a palavra mesmo, ela nos ensina o caminho para a gente se purificar. João capítulo 15, verso 3, olha só. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Um dos símbolos da Bíblia, da palavra de Deus, é a água. E não existe outro composto mais eficiente para a limpeza senão a água. Então a água, ela nos purifica, a palavra, ela nos purifica, a palavra nos santifica, a palavra, ela confronta o nosso caráter, a palavra corrige os nossos caminhos, a palavra nos traz temor para que quando nós estivermos numa situação de tentação, o temor ao Senhor não vai nos deixar
se render ao pecado. Então, quer se santificar? Se for necessário você abrir mão de coisas dessa terra, amém. Mas talvez se você mergulhar nesse livro, talvez você vai saber lidar com todas as coisas do mundo. Você vai saber trabalhar num ambiente de trabalho onde é um ambiente pecaminoso. Você vai saber lidar com a internet. Você vai saber lidar com a televisão. Se você mergulhar nesse livro que é a palavra de Deus que nos purifica e que nos ensina a vencer, a ter uma vida de vitória. Salmo 119, verso 9. Como o jovem purificará o seu caminho? Tem jovem aí? Né? Onde nós acabamos colocando que para o jovem é mais difícil e tal. Né? Olha, a palavra também teve, a Deus também teve um cuidado com os jovens. Salmos 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. Salmo não tem capítulo, tá, amém? Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. 119, verso 11. Como fazer para não pecar contra Deus? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra, meu querido, guardada no nosso coração, como eu disse, diante de uma situação do pecado, o Espírito Santo vai trazer à tona aquela palavra, aquele temor, e você vai optar em fugir daquele pecado, como nós aprendemos com José. Terceiro ponto, irrepreensível. Aquele que não tem o que se repreender na vida. E aqui está outro nível muito difícil que nós precisamos seguir. A palavra diz que nós somos uma carta aberta, né? Paulo fala aos Coríntios que ele não precisava de uma recomendação como apóstolo, porque a própria igreja era uma carta aberta e lida por todos. A própria vida da igreja consolidava o seu apostolado, né? Então, ou seja, as pessoas elas estão nos lendo, as pessoas estão nos vendo. Então, nós não podemos, ainda mais hoje, nós estamos na internet aqui, nós não temos o controle disso. Isso pode chegar a qualquer lugar do mundo, nós não temos o controle de quem está assistindo. Agora, imagine quem estiver aqui em cima, tiver alguma coisa que diante da sociedade, diante da justiça, diante da comunidade, tiver alguma coisa que possa ser repreendido. Os comentários estão abertos. Né? As pessoas elas podem comentar ali o que... então é isso aí que está falando, e aquele dinheiro que você não me pagou? Né? Aí o contador, e aqueles impostos lá da sua empresa lá que estão tudo atrasados, lá está devendo, e a Polícia Federal daqui a qualquer momento pode bater na sua casa. É forte, meu amado, mas é a palavra. Quando Jesus voltar, nós precisamos estar em paz, nós precisamos estar sem mácula, imaculados, santos, brancos e irrepreensíveis. Essa palavra ela vai ser repetida até como um critério para liderar, para ter um cargo de responsabilidade na igreja do Senhor. Né? A sociedade ela não pode encontrar brechas nas nossas vidas que possam nos repreender, porque isso não é que está envergonhando a nossa fama, mas está envergonhando a fama de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos esforçar para estarmos com a nossa vida o mais irrepreensível possível. Por isso que Pedro falou, impense, porque não é fácil não. Esforcem, dediquem esforço, dedicação, zelo em cumprir esses requisitos quando Jesus voltar. Então nós precisamos estar irrepreensíveis na nossa moralidade. Nós não podemos ser conhecidos como imorais diante da sociedade, no nosso trabalho, na faculdade, nas esferas da sociedade que a gente está, na nossa família, como a gente comporta na presença da nossa família. Nós não podemos ser irrepreensíveis com a nossa cidadania, com as leis, desde que a lei ela não fure, ela não quebre nenhum princípio da palavra, nós precisamos seguir as leis, por mais que a gente às vezes não concorde. Quando eu posso desobedecer a lei? Quando a lei ela for contra a palavra de Deus. Fora isso, nós precisamos cumprir a lei. As autoridades, respeitar as autoridades. Tudo isso é uma conduta irrepreensível, onde
o mundo, quando olhar para nós, eles precisam encontrar esses comportamentos. Amém? Vocês estão aí, estão vivos ainda? Está forte. Deus está batendo aqui também, irmão. Pode ficar tranquilo. Vamos continuar então para a gente correr para encerrar. Até aqui. Está mais ou menos aí? Vamos lá. Vamos continuar aí com o verso 15. Agora a gente vai decorrer aí até o restante aí desse contexto aí, desse texto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. Até o verso 18. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Ou seja, Ele não está demorando para voltar. O próprio apóstolo Pedro ele vai dizer aqui no capítulo 3, também no verso 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele está dizendo, esse longo ânimo do Senhor, essa paciência, ela não é um atraso, mas é salvação, é amor, é uma chance para que o máximo de pessoas se arrependem. Como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então Pedrão aqui sendo um cara humilde, reconhecendo a autoridade de Paulo, ele cita Paulo aqui na sua carta. Verso 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Quais assuntos? Da volta de Jesus, que tem a ver com o contexto que a gente está lendo aí. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Segura aí. Então, até para Pedro, era difícil entender o que Paulo escrevia. Primeiro, Paulo teve uma experiência única, que nenhum apóstolo e eu acredito que nenhum homem teve. Acredito eu, agora é uma posição pessoal, que quando ele é encontrado pelo Senhor ali no caminho de Damasco, e ele fica na casa de Ananias, aqueles 3 dias sem comer e sem beber, o Senhor deu a ele ali visões, e eu acredito que é ali que ele foi até o 3º céu, e ele viu coisas que ninguém viu, a qual até ele mesmo diz que eram inefáveis, ou ele não tinha autorização de falar. Então Paulo ele escreve a sua teologia com um conhecimento acima de todos nós, por isso que muitas vezes a gente não vai conseguir entender aonde que ele quer chegar, e isso ficava ainda pior. Alguns acham que era mais fácil entender naquela época, eu acho que era pior, porque hoje nós temos uma teologia evoluída aí com esses 2000 anos, uma teologia que foi processada e reprocessada por muitas pessoas boas, para nós conseguirmos ensinar o que a gente está ensinando. Então, para nós é muito mais simples. Então, para eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Então, ficava ainda mais difícil compreender as coisas que Paulo ensinava. A quais os ignorantes e instáveis torcem, os falsos mestres. Por que os apóstolos eles trabalhavam tanto com os falsos mestres? Como eu disse, não havia o Novo Testamento ele compilado e organizado. O que acontecia é que as cartas dos apóstolos eles rodavam na igreja, mas junto com essas cartas e na comunidade rodavam também outros escritos, inclusive alguns escreviam e assinavam como Paulo, como Pedro, como Tiago, e eram cartas falsas que distorciam as verdades dos apóstolos. Então, olha a dor de cabeça que esses homens tinham. E isso não tinha um controle, mais ou menos como a internet hoje. Fake news. Então, as fake news elas rodavam também na igreja e houve muito problema por causa disso, que muitas delas eram assinadas falsamente pelos apóstolos e pelos líderes da igreja. Então, era muito problema com essa questão de falsos mestres. Por isso que todos vão falar sobre os falsos mestres, todos. Porque era realmente uma dor de cabeça terrível para proteger a igreja contra esses homens.
como também o fazem com as demais escrituras, né? Então não era só sobre a volta de Jesus que eles estavam distorcendo, mas com as demais escrituras para a própria destruição deles. Se a gente for pensar, também está mais ou menos igual hoje, né? Naquela época eram as cartas que rodavam, hoje são os vídeos, né? E esses caras, eles estão fazendo o quê? Para a sua própria destruição. Querido, eu comecei a estudar a palavra de Deus, não foi por orgulho ou para... Tanto que vocês veem que eu até nem uso muitas redes sociais para compartilhar e tal. Mas o meu temor era me destruir ensinando errado. Quando eu comecei a receber responsabilidades aqui na igreja, eu falei, pastor, eu preciso buscar. E não foi exigência nem do pastor. Mas eu preciso buscar, porque eu lendo e destruindo a minha própria vida porque eu estou lendo errado, é uma coisa. Agora eu subir no altar e ensinar e influenciar aqui 100, 30, 40 pessoas é outra coisa. Então esses homens que estão indo para a internet com a sua influência e levando heresias, eles estão destruindo as suas próprias vidas. É isso que a palavra diz. Não muito diferente do tempo de Pedro, hoje é a mesma coisa. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e nem caiam, porque isso abalava a sua fé. Hoje a fé de muitas pessoas ela está sendo abalada pela teologia liberal. Então as pessoas elas estão realmente deixando as igrejas, deixando a comunidade, deixando os princípios da Bíblia, relativizando o pecado por causa desses falsos mestres. Verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. E aí, para a gente encerrar, eu quero destacar esse crescimento, né, na graça e no conhecimento de Jesus. Bom, conhecimento na graça também não existe um consenso do que significa crescer na graça. Alguns já usaram que é crescer no poder de Deus, né? Alguns usaram em outros tipos de ensinamento. O que nós precisamos entender é que o contexto vai falar que, contudo, vai levar para Jesus. Então, eu quero usar agora o crescer na graça realmente como um relacionamento, crescer num relacionamento com Cristo. Crescer, né, nessa consciência do que realmente foi a graça, que eu era um pecador perdido, merecedor do inferno, e aquele sacrifício me constrange, porque me deu um lugar no céu, aonde eu não merecia. Crescer nessa consciência, no relacionamento com Jesus, realmente buscando a Deus, através da oração, através do jejum, estando congregado. A Bíblia ela vai falar em outros lugares também sobre crescimento, como Efésios, que nós devemos, o corpo de Cristo, ele sempre deve estar em crescimento. Sempre nós devemos estar buscando crescer, amadurecer, avançar. Nós não podemos estagnar na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Poxa, ficar se gabando ou ficar se tranquilizando com a experiência que viveu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás com Deus. Né? Mas nós devemos buscar experiências novas com Deus todos os dias, né? No nosso secreto, nas oportunidades que nós temos de nos reunir. Então nós devemos sempre estar buscando crescer em graça, crescer no relacionamento com Deus, e para a gente finalizar, crescendo no conhecimento de Cristo. E qual é o caminho mais seguro para nós conhecermos a Cristo? Novamente voltamos para a palavra. Por isso nós estamos nos empenhando, queridos, em cada vez mais trazer um conteúdo sólido, puro da palavra de Deus. Porque essa é a forma, é o melhor caminho para realmente a igreja ter um conhecimento e uma experiência com Jesus, com Deus. É através da palavra, não é através de eventos, não é através de experiências sentimentais e almáticas, mas é através da palavra que nós vamos conhecer a Deus. É através das Escrituras, porque elas que falam de Jesus. E por isso, queridos, nós estudamos, nós buscamos, nós tentamos trazer o máximo de conhecimento da palavra, para que a igreja ela possa ser conduzida a esse crescimento em Cristo.
o conhecimento ele serve para ser